O assassinato de Putin está sendo preparado em Budapeste. Os propagandistas russos estão tendo um ataque de pânico. Não haverá negociações. O encontro entre Putin e Trump em Budapeste foi adiado. Ditador russo se diverte com strippers e modelos. Detalhes chocantes sobre o harém de Putin. O cruzeiro está meio cercada. O exército russo lançou um ataque poderoso, jogando todas as reservas na batalha. Ataque sem precedentes ao aeródromo de Dzhankoi, na Crimeia. A defesa antiaérea na península foi destruída. Catástrofe em Donetsk. A cidade está morrendo sem água e uma rebelião está se formando lá. O ditador bielorrusso Lukashenko traiu Putin e está negociando com o Ocidente. E a Ucrânia estabeleceu a produção em série de drones que vão mudar o rumo da guerra. Olá, meu nome é Anastasia Dmitrovskaya. Agora mesmo, as principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui pelo YouTube. O encontro entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que deveria acontecer esta semana, foi adiado por motivos desconhecidos. A CNN informa que o cancelamento da reunião entre Rubio e Lavrov coloca em dúvida a realização do encontro entre Trump e Putin. Anteriormente, o dia 23 de outubro era considerado uma possível data para a reunião entre Rubio e Lavrov. Eles deveriam preparar um novo encontro pessoal entre Trump e Putin em Budapeste. Segundo uma das fontes da CNN, o motivo do cancelamento dessa reunião foi a diferença muito grande entre as visões de Rubio e Lavrov sobre como encerrar a guerra russo-ucraniana. De acordo com uma das fontes, a conversa que aconteceu entre Rubio e Lavrov mostrou que os russos praticamente não mudaram suas exigências maximalistas. Por causa disso, é improvável que Rubio recomende avançar com os planos para o encontro entre Trump e Putin. As fontes da publicação acreditam que, provavelmente, o secretário de Estado dos Estados Unidos voltará a conversar com Lavrov ainda esta semana. No entanto, apesar de hoje o encontro parecer improvável, ele ainda não está totalmente descartado. Por exemplo, a Bulgária declarou que permitirá que o avião de Putin sobrevoe seu território, caso o encontro em Budapeste realmente aconteça. Enquanto isso, o vice-primeiro-ministro da Polônia, Radosław Sikorski, afirmou que a Polônia pode forçar o avião de Putin a pousar para prendê-lo, caso ele sobrevoe o território do país a caminho de um possível encontro com Trump. Não podemos garantir que um tribunal polonês independente não ordene ao governo que faça esse avião hipotético pousar para entregar o suspeito ao tribunal de Haia, disse o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Polônia. E você, o que acha? Qual é a probabilidade de um encontro entre Trump e Putin? E, na sua opinião, dá para esperar algo construtivo caso esse encontro realmente aconteça? O Reino Unido está preparando o assassinato de Putin em Budapeste. É isso que afirmam autoridades e propagandistas russos. Foi exatamente essa declaração que o ex-oficial da inteligência russa Andrei Bislukov fez na televisão estatal. E acrescentou que isso certamente acontecerá se Putin for ao encontro com Donald Trump. O Reino Unido pode realizar uma operação absolutamente traiçoeira, já que toda a mentalidade dos britânicos é estruturada de tal forma que, se Putin não existir, não haverá problemas e a Rússia vai se desintegrar. Reagindo a essa declaração de Bislukov, o propagandista Solovyov sugeriu realizar as negociações nos Emirados Árabes Unidos e acrescentou que Putin é tão corajoso que pode se arriscar a ir para a Hungria, apesar dos avisos. E você, o que acha? Mais uma invenção do Kremlin ou onde há fumaça, há fogo? Dizem que Putin supostamente tem um harém secreto e riquezas escondidas. É o que afirma o portal Pledge Report, citando o livro O que Czar em Pessoa. Como Vladimir Putin enganou a todos nós. Os autores afirmam que Putin mantinha mulheres as quais recompensava com ativos luxuosos, incluindo, em particular, a ex-faxineira Svetlana Krivonogich, que é associada a uma fortuna de 78 milhões de libras, e a ginasta Alina Kabaeva, que supostamente é mãe de 2 filhos de Putin. Na verdade, os autores deste livro são os fundadores do veículo investigativo russo Proek, Roman Badanin e Mikhail Rubin. Atualmente, eles estão no exílio. Os investigadores descrevem o livro como uma espécie de guia pela era Putin. Além disso, eles fornecem uma série de fatos interessantes sobre a vida pessoal do ditador e descrevem os primeiros encontros de Putin com strippers e modelos. Uou, estou surpreso? Honestamente, de jeito nenhum. Há um apagão em Chernihiv, sem água, sem eletricidade. Este é o resultado de um ataque russo durante a noite. E mais, os trabalhadores do setor de energia não puderam começar os reparos durante o dia por causa do ataque contínuo de drones. Os russistas lançam intencionalmente drones que ficam circulando sem parar sobre os locais danificados, tornando impossível realizar os trabalhos com segurança e prolongando deliberadamente a crise humanitária.
Foi o que declarou o Ministério da Energia. Também nesta noite, o inimigo atacou Kharkiv com bombas aéreas guiadas. Sabe-se que, como resultado desse ataque, 10 pessoas ficaram feridas e também foram danificadas casas residenciais e instalações de infraestrutura crítica. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter um público tão sensato. Escreva nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E nós seguimos em frente, porque o mais interessante vem agora. Na região de Rostov, na Rússia, a noite foi agitada. Aqui está, bem acima de nós. Você consegue imaginar. Assim. Oh. Os russos filmaram tudo com seus celulares. O que é isso? Mãe! E algumas pessoas começaram a gritar em pânico que aquele não era o Kremlin e que eles deveriam atacar o Kremlin. Você trabalhou muito insuficientemente. Pessoal, o Kremlin não está aqui. Precisamos atacar o Kremlin. Vocês confundiram as coordenadas. Bom, aqui, como dizem, 100% de compreensão, 0% de julgamento. O ataque de drones ucranianos à usina de processamento de gás de Orenburg, na Rússia, forçou o vizinho Cazaquistão a reduzir a produção em seu campo de petróleo e gás condensado de Karachaganak em 25% a 30%. É o que escreve a Reuters, citando fontes do setor. O Ministério da Energia do Cazaquistão informou no domingo que a usina de processamento de gás de Orenburg, uma das maiores do mundo, foi forçada a suspender o recebimento de gás do Cazaquistão após o ataque. Enquanto isso, a Ucrânia confirmou que o ataque atingiu a usina de processamento de gás na região de Orenburg, que fica a cerca de 1.700 quilômetros da fronteira russo-ucraniana, e também uma refinaria de petróleo na região de Samara. Segundo duas fontes que falaram sob condição de anonimato devido à delicadeza da situação, a produção em Karachaganak caiu na segunda-feira para 25 mil toneladas métricas, o que equivale a 196.500 barris por dia. 28 mil toneladas métricas a menos em comparação com o nível normal de 35 a 35.500 toneladas. Eles disseram que Orenburg, que é controlada pela produtora de gás Gazprom, pode abrir uma nova aba e possivelmente retomar parte do fornecimento de gás de Karachaganak na segunda-feira. No entanto, eles se recusaram a informar quando o nível normal de fornecimento será restabelecido. Jornalistas também relatam que, devido ao ataque, a refinaria de petróleo de Novokuibyshel suspendeu suas operações. Segundo fontes da refinaria, foi paralisada a unidade de processamento primário de petróleo CD11, com capacidade de 18.900 toneladas por dia, ou cerca de 138.540 barris por dia. Eles também informaram que outro bloco principal, o CD9, já havia sido fechado até domingo. O processamento primário de petróleo na refinaria já havia sido suspenso anteriormente, depois que a planta foi atacada por drones no mês passado. Fontes disseram que a refinaria pode retomar a produção no início de novembro. Eu, na verdade, não me canso de afirmar que as chamadas sanções dos drones ucranianos contra as refinarias russas são incrivelmente eficazes. Agora, sobre a situação na linha de frente. Nossos militares relatam uma situação difícil em Kupiansk e Pokrovsk. Lá, o inimigo dobrou o número de ataques de assalto em comparação com setembro. Além disso, em algumas direções, os ocupantes começaram a usar KBS de longo alcance. Agora o bicho pegou. Começaram aos poucos a usar KBS reativos, que cobrem um raio de combate de mais de 100 quilômetros. No entanto, nossas forças de defesa também não dão sossego aos ocupantes. Aqui estão imagens de como os combatentes do GUR atingiram um novo radar russo na Crimeia ocupada. O mais novo complexo russo Valdai, atingido no aeródromo de Dzhankoi, foi projetado para detectar e combater drones de pequeno porte. Sim, e os ucranianos também estão preparando uma surpresa desagradável para os russos. A Ucrânia desenvolveu e lançou em produção em série o assassino de Shaheds, o general Sheresnev Yala. Nos testes, o general atingiu a velocidade de 309 km por hora. Então, a caça aos drones russos vai ficar ainda mais eficiente.
Essa batalha ainda não terminou, mas já entrou para a história da guerra entre Ucrânia e Rússia como uma das mais sangrentas e marcantes. Pokrovsk é um símbolo da resistência do Donbas e uma cidade da qual os russos tentaram de tudo, mas não conseguiram conquistar. Nossos jornalistas vão mostrar como está a vida na cidade agora. As batalhas por Pokrovsk já duram mais de um ano. Durante esse tempo, o exército de ocupação quebrou todos os dentes, mas não conseguiu tomar a cidade, que está a um passo do fim da fronteira sul da região de Donetsk. A direção de Pokrovsk é prioridade para Putin. Foi para lá que ele enviou 120 mil soldados do seu exército de ocupação. Na direção de Pokrovsk, os ocupantes mudaram a tática de combate. Estamos falando do uso de colunas mecanizadas e do assalto às posições das forças de defesa da Ucrânia. Essa tática não era observada nos últimos meses, chegando a quase meio ano. E é interessante notar que a mudança de tática está relacionada, em primeiro lugar, à mudança nas condições climáticas. Ou seja, os ocupantes contam que o clima chuvoso do outono vai reduzir significativamente a atividade dos drones FPV ucranianos. Desde agosto deste ano, as forças de defesa da Ucrânia não só conseguiram proteger Pokrovsk e os povoados próximos. Os defensores ucranianos libertaram quase 183 km² de território e limparam mais 230 km² do inimigo. Os ocupantes tentam avançar diretamente tanto em direção a Dobropoli quanto, consequentemente, em direção à fronteira administrativa com a região de Dnipropetrovsk. Mas, mais uma vez, quero enfatizar tanto Mirnograd quanto Dobropoli e, consequentemente, Pokrovsk são grandes centros industriais e, portanto, afirmar que, em um futuro próximo, os ocupantes conseguirão tomar o controle total da aglomeração de Pokrovsk. Neste momento, não há motivos para isso. Além disso, os combatentes ucranianos neutralizaram pelo menos 13.945 invasores russos, dos quais 8.402 foram perdas irreparáveis, 5.419 ficaram feridos e 124 foram feitos prisioneiros. Os ocupantes também perderam quase 1.300 unidades de equipamentos e armamentos. Ou seja, estamos falando do uso da chamada tática de eu não poupar esforços, custe o que custar. Os ocupantes entendem perfeitamente que, do total de veículos blindados, se não estamos falando só de tanques, mas também de BMPs, BTRS, no máximo 20% chegará até as posições das forças de defesa da Ucrânia. E, consequentemente, a mesma quantidade de tropas aerotransportadas, ou seja, de força viva. Os ocupantes usam essa tática principalmente para resolver questões de cunho político. Não se trata nem mesmo do aspecto militar. O ditador russo precisa, antes do início do processo de negociações na Hungria, mostrar aos Estados Unidos uma suposta existência de sucessos táticos do exército de ocupação. Apesar das perdas e da falta de pessoal, recentemente um grupo inimigo de sabotagem e reconhecimento conseguiu penetrar no centro de Pokrovsk. Páginas locais relatam que, durante o avanço, os russos recorreram à violação do direito humanitário internacional e mataram civis da cidade. Isso aconteceu na região da estação ferroviária. Uma mulher foi salva por um morador local, quase por milagre. Infelizmente, os ocupantes estão usando cada vez mais os moradores de Pokrovsk como escudo humano ou simplesmente atirando em pessoas desarmadas diretamente nas ruas da própria cidade. Mesmo assim, os ucranianos estão defendendo com dignidade e eliminando o inimigo ainda na entrada de Pokrovsk. Neste vídeo, os defensores de Pokrovsk neutralizaram desocupantes de uma só vez com um único drone FPV, enquanto eles se deslocavam à noite em um caminhão perto de Seridovo. O inimigo continua atacando pontos fracos e sondando a defesa ucraniana em Danilograd, no distrito de Pokrovsk. Um pequeno grupo de ocupantes conseguiu entrar na cidade, mas foi imediatamente eliminado pelos soldados das Forças Armadas da Ucrânia. A dificuldade de neutralizar os grupos de sabotagem russos está no fato de que eles utilizam áreas urbanas, e a população local como escudo humano. É isso que cria problemas adicionais para as forças de defesa da Ucrânia no momento de neutralizar os assaltantes russos. Mas vale ressaltar que, segundo dados da própria parte russa, a expectativa média de vida de um assaltante russo é de cerca de 12 dias. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está convencido de que a Rússia não tem interesse no desenvolvimento das áreas ocupadas do Donbas e vai usar os territórios tomados apenas para ações de propaganda sob o título "Nós vencemos a guerra".
Além disso, o comandante supremo declarou que a Ucrânia quer terminar a guerra de forma justa e segura. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma ordem enorme, que os supera em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não puderem ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. Donetsk, temporariamente ocupado, está praticamente sobrevivendo sem água. Isso já não é apenas a chamada crise da água, mas sim uma catástrofe humanitária, como analisaram nossos colegas do Notícias de Donbas. Na Makiivka ocupada, no bairro Kaliminsk, no domingo, formaram-se longas filas. Os moradores locais contam que a água é trazida apenas uma vez a cada 4 dias, um caminhão-pipa para todo o bairro densamente povoado. Já a pedreira Monachowski, que antes era um lugar popular de lazer para os moradores de Donetsk, hoje está rapidamente se transformando em uma cratera seca. E depois que as autoridades de ocupação começaram a usá-lo como fonte de água para as necessidades da aglomeração Donetsk-Makiivka, o nível da água na pedreira caiu de forma catastrófica. E a cidade de Katsi já está praticamente sem água há 3 meses. O reservatório próximo secou criticamente. E todos esses incidentes aconteceram só no mês de outubro. E a situação, como vocês podem imaginar, piora a cada dia. As crianças de lá estão gravando vídeos pedindo ajuda ao Putin, e até os blogueiros pró-guerra já não conseguem encontrar palavras para descrever o problema como sendo menos grave do que realmente é. Os drones de ataque ucranianos são capazes de mudar o rumo da guerra. Tirem suas próprias conclusões. Drones nacionais baratos, durante um dos últimos ataques aéreos massivos dos russos contra a Ucrânia, interceptaram e destruíram cerca de 150 alvos. Veja a seguir como a Ucrânia pode vencer a guerra graças a tecnologias baratas feitas em garagens. A mais de 300 km por hora, essa é a velocidade do drone interceptador ucraniano Sting. O principal objetivo desse pequeno é destruir os Shahed russos, que o Kremlin lança aos montes contra a Ucrânia. O Sting é totalmente um produto da indústria militar ucraniana. Seu custo é de cerca de $2.500, o que é várias vezes mais barato que os Shahed russos. E é isso que torna esse drone interceptador indispensável para a defesa aérea ucraniana. Há apenas um ano, essa forma de abater Shaheds era inimaginável. Agora, tudo mudou radicalmente. O que antes parecia ridículo se transformou em um elemento barato e fundamental da defesa da Ucrânia. Enquanto a Rússia bombardeia suas cidades com ondas cada vez mais potentes de drones explosivos, a Ucrânia recorre cada vez mais a interceptadores baratos para detê-los. Essa arma derrubou 150 drones de ataque durante um recente bombardeio. Agora, a Ucrânia busca produzir 1.000 interceptadores por dia. Um dos principais portais de notícias do mundo, o Business Insider, escreve que os drones interceptadores do tipo Sting, que a Ucrânia está produzindo ativamente agora, podem mudar o rumo da guerra, pois custam muito menos do que os Shahed. Sempre houve, e continua havendo, uma busca por meios baratos de destruir as capacidades ofensivas do inimigo, como drones e mísseis. E esses drones interceptadores, cujo custo é 10 vezes menor, de fato, do que o próprio drone de ataque que vai atacar um alvo civil ou militar. Isso, levou à ampliação em larga escala dessas soluções. Desde o início de 2024, engenheiros ucranianos desenvolvedores de drones começaram a transformar ativamente quadricópteros em drones capazes de destruir Shahed. A construção dos drones interceptadores está se desenvolvendo rapidamente. Por exemplo, o Sting é equipado com uma ogiva que acelera até 340 km por hora com a ajuda de 4 hélices giratórias. Esse interceptador com mira sensorial, produzido pelo fabricante ucraniano de drones Wild Hornets, lembra um foguete portátil e é pequeno o suficiente para caber em uma bolsa de viagem. Outros interceptadores se parecem com pequenos planadores. As equipes que os lançam precisam reagir instantaneamente às ameaças. O piloto do Sting contou que sua equipe sai à noite guiada por grupos de reconhecimento, tendo apenas 10 minutos para interceptar os drones russos que se aproximam antes que eles saiam do alcance. O aperfeiçoamento dos drones interceptadores não para nem por 1 minuto. Os índices de sucesso variam de 30% para alguns interceptadores até 80% ou até 90%. O sucesso depende de muitos fatores: tipo de alvo, tempo de interceptação, habilidade do piloto e muitos outros. O interesse e a demanda por interceptadores aumentaram drasticamente não só na Ucrânia, mas também entre os países da OTAN, depois que os primeiros drones russos cruzaram a fronteira da Polônia. Ainda mais porque o Kremlin continua investindo enormes quantias no desenvolvimento e produção dos drones de ataque Shahed.
A Ucrânia e os países da OTAN querem ter uma resposta eficaz, principalmente barata. Estamos negociando com HM, empresas bastante grandes, líderes de alguns segmentos do mundo, que estão interessadas em comprar nossos drones. Algumas tecnologias, por exemplo, foram adotadas por nós de parceiros estrangeiros com quem trabalhamos, e elas foram integradas às nossas soluções. E o interesse é sério, porque temos o maior, infelizmente para nós, mas bom para o mundo e para quem fabrica armamentos, o maior campo de testes de tecnologias militares do mundo. Durante um dos últimos ataques à Ucrânia, a Rússia lançou quase 800 alvos aéreos. Segundo estimativas das inteligências ocidentais, o Kremlin em breve poderá lançar até 2.000 Shahed de várias modificações. Além disso, na Rússia estão modernizando o Shahed e no futuro ele talvez consiga atingir velocidades de até 300 km por hora. Por isso, o surgimento dos drones interceptadores ucranianos deve simplificar e tornar mais eficiente o trabalho da defesa aérea. Ainda mais porque, do ponto de vista financeiro, os interceptadores ucranianos são vantajosos de usar. E vencer uma guerra sempre envolve decisões econômicas vantajosas. Lukashenko está se virando como pode, tentando agradar tanto o Ocidente quanto Moscou. E as sanções atingem duramente a economia da Bielorrússia, mas o Bulba Farer tem pavor do Putin. Das últimas notícias, Lukashenko declarou estar pronto para participar de negociações com Kiev para encerrar a guerra. E isso logo após as recentes ameaças sobre a possibilidade de uso de armas nucleares russas. Então, o que se pode esperar do comportamento bipolar do ditador bielorrusso? A tendência de retomada do diálogo entre Belarus e os Estados Unidos ganhou um certo impulso positivo. Chegou a hora de dizer algo a respeito disso. Lukashenko está fazendo de tudo para ficar em cima do muro. Vladimir Zelensky precisa se acalmar. Tem uma boa proposta na mesa. Por muito tempo considerado um dos aliados mais leais de Putin, de repente ele começou a demonstrar abertura para contatos com os Estados Unidos. Sim, abotoaduras interessantes com a imagem da Casa Branca. Mas vou tentar não ficar devendo. Jornalistas escrevem que ele está procurando uma saída do isolamento em que Putin o colocou, por isso intensificou os contatos com a União Europeia. Washington, apesar da União Europeia, começou a interagir com Belarus, enviando várias delegações a Minsk este ano. E tudo deve ser justo, como um dia combinamos com os americanos. Minsk aproveitou a janela de oportunidades que se abriu. Lukashenko tentou de bom grado reconquistar pelo menos um pouco da confiança dos americanos. O fiel camarada começou a elogiar Trump. Trump mereceu esse prêmio Nobel. Ele deveria ter recebido. Trump fez muito pela paz. Em setembro, ele teve uma conversa telefônica com Donald Trump e até o chamou de líder altamente respeitado. Percebendo que a situação mudou, o ditador bielorrusso espera conseguir pelo menos uma suspensão parcial das sanções ocidentais. Estamos de acordo com o presidente do Irã que as sanções são um tempo de oportunidades. Para nós, é muito importante não perder esse tempo. Lukashenko entende que Irã e África não são aliados e o dinheiro de Putin está acabando. Lukashenko deu o sinal de que também está pronto para conversar com Volodymyr Zelensky. Nossa posição é que é necessário se encontrar e, mesmo nessa situação extremamente difícil, buscar consenso e esse trabalho também está sendo feito. Claro, aqui muita coisa depende do lado ucraniano. Nosso presidente está se esforçando ao máximo para, de fato, estabilizar a situação na região. Diplomatas bielorrussos, nas últimas semanas, estariam realizando ativamente uma série de encontros com representantes europeus. Em Bruxelas, esse gesto foi interpretado como uma tentativa de Lukashenko sair do buraco das sanções para voltar ao comércio internacional. Vamos tentar elaborar um acordo global, como gosta o Sr. Trump. Um grande acordo, é assim que ele chama. Jornalistas escrevem que foi justamente Yuri Ambrazevich, nomeado embaixador da Bielorrússia no Vaticano, quem de fato coordena os contatos de Minsk com a Europa Ocidental. Ele transmitiu aos diplomatas europeus a mensagem de que a Bielorrússia busca romper o isolamento político e, supostamente, está pronta para desempenhar o papel de mediadora entre a Rússia e a Ucrânia. Por isso, para nós, uma Ucrânia soberana e independente é uma questão grande e fundamental.
Ela deve ser pacífica, não criar nenhum problema ou ameaça para ninguém e se desenvolver como um Estado independente. É isso que defendemos. Somos a favor da paz e, nesse sentido, estamos prontos para trabalhar. A Bielorrússia, como principal aliada da Rússia na questão da resolução da crise ucraniana, bem como na construção da arquitetura de segurança regional, cabe, como já disse, um papel específico. Os americanos nos perceberam nesse processo. A Europa reage com cautela às convulsões do bielorrusso Lukashenko, sabendo que o bigodudo gosta de jogar dos dois lados. Mas é preciso agir com urgência, porque, goste-se ou não, a Rússia está avançando na linha de frente. Digo isso com responsabilidade, pois observo isso praticamente todos os dias. E isso pode levar ao desaparecimento da Ucrânia como Estado. Diplomatas europeus reconhecem que Minsk tenta mostrar independência em relação a Moscou. Mas a maioria acredita que, na prática, Lukashenko não tem independência real. Não faz muito tempo, as autoridades bielorrussas prenderam novamente alguns opositores e, paralelamente à Rússia, realizaram exercícios militares conjuntos. Não tentamos conquistar ninguém, porque não conseguiríamos conquistar. Entendemos isso perfeitamente. Estamos cercados por países fortes. O que mais há para dizer? Mas estamos sempre prontos para causar danos inaceitáveis se alguém pisar em nosso território. Ou então, só para fazer cena, convidaram para o Ocidente uns 25 supostos militares americanos. Obrigado! Obrigado! Os melhores lugares para vocês e que encontrem sempre as pessoas mais gentis nas próximas vezes. Ao falar para os Estados Unidos sobre suas intenções pacíficas, Lukashenko faz o jogo de Putin, por exemplo, propondo construir uma usina nuclear no leste da Bielorrússia para fornecer eletricidade aos territórios ucranianos temporariamente ocupados pelo Kremlin. Se for tomada a decisão, começaremos imediatamente a construir um novo bloco de energia ou uma nova usina, caso haja essa necessidade no oeste da Rússia e nas regiões libertadas. Esse governo vai calcular. A questão do financiamento nem se coloca. Lukashenko, como um trapaceiro experiente, flerta com o Ocidente sem largar a mão que o alimenta, a do Kremlin. Você disse que os americanos pediram para você levar um recado para Moscou. Desta vez tem algo assim? Amanhã eu vou passar todos os recados e mensagens para ele. Essas manobras de Minsk, tentando agradar a todos, geralmente acabam com uma das cadeiras quebrando. As hostilidades devem cessar imediatamente e a linha de contato atual deve servir como ponto de partida para as negociações. Na verdade, é sobre isso que fala a declaração conjunta do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e dos líderes europeus. A tática da Rússia de prolongar o processo repetidamente mostra que a Ucrânia é o único país realmente comprometido com a paz. Todos nós vemos que Putin continua escolhendo a violência e a destruição. Por isso, entendemos claramente que a Ucrânia deve ocupar a posição mais forte possível antes, durante e depois de qualquer cessar-fogo. Precisamos aumentar a pressão sobre a economia e a indústria de defesa da Rússia até que Putin esteja pronto para a paz. Estamos desenvolvendo medidas para utilizar todo o valor dos ativos soberanos russos bloqueados, para que a Ucrânia receba os recursos necessários. Anteriormente, lembro que tanto a necessidade de cessar as hostilidades quanto o fato de que a linha de contato atual deve ser o ponto de partida para negociações já foram mencionados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas no Kremlin, tanto a declaração de Trump quanto a de Zelensky dos europeus responderam ao seu próprio estilo. Um cessar-fogo agora significaria apenas uma coisa, que uma enorme parte da Ucrânia permaneceria sob o comando do regime nazista. Nessa parte da Ucrânia, esse será o único lugar no mundo onde um idioma inteiro é proibido por lei, sem falar que é um idioma oficial da ONU e o idioma falado pela maioria da população, disse Lavrov aos jornalistas após as negociações com o ministro das Relações Exteriores da Etiópia. O que você acha? Será que a chamada paciência de Trump com Putin vai se esgotar? Ou o homem do bunker pode continuar enganando os Estados Unidos com promessas vazias, sem medo das consequências? O que você achou das nossas notícias? Escreva para nós o que devemos mudar para melhorar. Isso é muito importante para nós e vamos levar em consideração com certeza. Enquanto isso, deixe um like neste vídeo para apoiar o nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!